Queridos irmãos, queridos ouvintes da Palavra de Deus, graça e paz em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso único e suficiente Salvador. Amém? Irmãos, é muito bom quando estamos envolvidos com a Palavra de Deus. E hoje nós vamos falar de um assunto muito polêmico neste tempo. Existe igreja perfeita? Este é o título desta mensagem. Existe igreja perfeita? O texto bíblico escolhido está em Atos capítulo 2, versículos de 42 a 47, que diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos segundo as necessidades de cada um. Perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém? Queridos irmãos, existe igreja perfeita? Podemos até ouvir vocês dizerem que não. E realmente, meus irmãos, uma igreja perfeita nunca existiu e acreditamos, nunca existirá. Contudo, queridos, o relato bíblico da igreja primitiva descreve uma comunidade com ambiente bem próximo da perfeição, mesmo em contraste com a perseguição. Mas vejam bem, meus irmãos, o relato diz bem próximo da perfeição. Isso não quer dizer que a igreja primitiva era uma igreja perfeita. Mas antes de falarmos da igreja, precisamos refletir sobre o que é ser igreja. Porque, na verdade, meu querido irmão, você e eu formamos a igreja. Nós formamos a igreja. E se a igreja não está bem, é porque nós, as pessoas, não estamos bem. A sua igreja tem problemas? A nossa igreja tem problemas? Irmãos, nós vamos observar hoje algumas características da igreja primitiva e aprender como devemos melhorar as nossas igrejas. Primeira característica: ser perseverante. O versículo 42 diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aqui nós vimos, queridos irmãos, que a primeira característica da igreja primitiva era a perseverança. Perseverar, meus queridos irmãos, é continuar vencendo os obstáculos, porque perseverança sem dificuldades não é
perseverança. A igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos, isto é, no ensinamento deixado pelos discípulos de Jesus. Perseverava também na comunhão, pois havia unidade entre os irmãos e também havia comunhão na ceia do Senhor. E também perseverava no partir do pão, isto é, todos compartilhavam das necessidades uns dos outros. E perseverava nas orações, ou seja, nos momentos de espiritualidade pessoal e nos momentos de intercessão. Infelizmente hoje, meus irmãos, muitos cristãos e muitas igrejas não estão perseverando na doutrina. Isso porque não estão dispostos a aprender ou a ensinar a Bíblia. E também não conseguem persistir na comunhão, porque não estão dispostos a perdoar. Não partem o pão com o seu próximo por causa do egoísmo, por causa do individualismo. É cada um por si. E quanto às orações, a maioria das pessoas só quer receber e não interceder por aqueles que precisam. Queridos irmãos, Deus quer uma igreja perseverante. Segunda característica, ser temente a Deus. O texto diz assim no versículo 43a: em toda a alma havia temor. Irmãos, aqui a Bíblia nos mostra que a segunda qualidade da igreja primitiva era o temor a Deus. Temer a Deus, meus irmãos, é respeitar e obedecer ao Senhor. Não adianta ser religioso ou saber a Bíblia toda se não tiver o temor de Deus. Pois de tudo o que se tem ouvido, o importante é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Assim diz a palavra de Deus em Eclesiastes capítulo 12, versículo 13, que os queridos irmãos depois poderão conferir. Mas infelizmente, queridos irmãos, muitas pessoas hoje se dizem cristãs, mas continuam fazendo coisas que não agradam ao Senhor. Esses são chamados de cristãos nominais, crentes nominais. Talvez pensem que o pastor não está vendo, e que muitas das vezes não vê mesmo. Mas estejam certos, meus irmãos, que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Assim diz a Bíblia, em Provérbios capítulo 15, versículo 3. Já o salmista diz que a falta de sabedoria é uma consequência da ausência do temor de Deus. Mas Deus quer uma igreja temente a Ele, meus irmãos.
Deus quer uma igreja temente a Ele. Terceira característica, ser unida. No versículo 44, diz que todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. O texto nos faz entender que a união entre os irmãos da igreja primitiva era algo inesquecível. Eles não somente procuravam estar sempre juntos, como também dividiam tudo o que tinham entre si para suprir uns aos outros. Irmãos, a unidade da igreja é algo essencial para o fortalecimento da obra do Senhor. União é muito mais do que reunião, meus irmãos, pois é possível estar reunido sem estar unido. E para alcançar essa unidade, é preciso que, acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O inimigo sabe que para enfraquecer uma igreja, basta apenas dividir o seu povo, pois uma igreja unida é uma igreja forte contra ele. Meus irmãos, a união da igreja testemunha da fé em Jesus, para que o mundo creia. Assim diz a palavra de Deus em João capítulo 17, versículo 21. Deus quer uma igreja unida. Deus quer uma igreja unida. Quarta característica, ser solidária. No versículo 45, diz assim: vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo as necessidades de cada um. Irmãos, a solidariedade era constante na igreja primitiva. Sempre estavam procurando ajudar alguém que precisasse. Estas boas obras marcavam a vida tanto de quem era ajudado, como também de quem ajudava. Com isso também, os cristãos viviam ocupados fazendo o bem e não tinham nenhum tempo para pensar em probleminhas. Esses probleminhas, meus irmãos, são aquelas picuinhas que surgem dentro da igreja. São os disse-me-disse, são as famosas fofoquinhas. Queridos irmãos, de nada adianta a igreja pregar a fé se não tiver obras, porque a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Assim diz Tiago, no capítulo 2, versículos de 14 a 26. Pois embora as obras não garantam a salvação, nós somos criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nela. Ajudar ao próximo é uma marca do caráter cristão que nunca pode ser esquecida na igreja.
Quando a igreja é solidária, o seu testemunho fala mais alto do que a própria pregação. Deus quer uma igreja solidária, meus irmãos. Quinta característica, ser ativa. No versículo 46a, diz assim: perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa. Perseverando unânime todos os dias. Vimos aqui, meus irmãos, que os cristãos primitivos não procuravam a igreja só quando precisavam de um socorro. Sua busca pela igreja era constante e perseverante. A qualquer dia ou hora, era possível encontrar cristãos orando, pregando e fazendo a obra de Deus. Contudo, queridos irmãos, isso não era ativismo religioso, porque ativismo religioso é excesso de programações, excesso de reuniões, ensaios, etc, etc. As atividades da igreja primitiva eram oração, adoração, evangelização e ajuda ao próximo. Sua luta era tão grande que não conseguiam parar de buscar a Deus. E isso vem nos mostrar, queridos irmãos, que a igreja não pode parar ou se limitar a atividades corriqueiras. O nível de comprometimento de cada cristão era muito alto, ao ponto de que todos faziam sua parte no reino de Deus. Mas infelizmente, meus irmãos, existem hoje muitos cristãos nominais ou cristãos inativos que não estão exercendo o seu papel da igreja. Infelizmente, é o que temos visto, meus irmãos. Mas Deus quer uma igreja ativa. Sexta característica, ser missionária. No versículo 46b diz assim: no templo partia o pão de casa em casa. Queridos irmãos, o texto diz que os limites da igreja primitiva iam muito além do que 4 paredes de um templo. Eles se reuniam nas casas, nas ruas e aonde fosse preciso. Com a perseguição que enfrentaram, os cristãos foram dispersos para vários lugares e por onde estivessem, eles levavam a sua fé. Irmãos, a igreja não pode estar resumida ao local de reuniões, chamado templo. É necessário levar o povo para a rua, visitar e evangelizar, cumprindo o mandato missionário de Jesus, que chamamos de o Ide de Jesus. Uma igreja que não sai das 4 paredes se torna uma instituição ou simplesmente um clube social. Pois é lá fora que estão os perdidos, é lá fora que estão os necessitados. Então, é para lá que devemos ir.
Quando a igreja cumpre a sua missão, seus problemas são pequenos diante de seus desafios, bem como do amor que a fortalece. Deus quer uma igreja missionária, meus irmãos. Sétima característica: ser adoradora. No versículo 47a diz assim: louvando a Deus. Aqui nós vimos, meus irmãos, que o louvor dos cristãos primitivos era constante. Sua própria vida era um tributo de louvor a Deus. Observamos que vários testemunhos de historiadores contam que vários mártires morreram louvando ao Senhor. O ambiente do seu culto era um clima de adoração. Não havia espetáculos, não havia apresentações de pessoas famosas, mas o nome de Jesus era sempre exaltado. Queridos irmãos, quando a igreja se reúne, deve ser em atitude de louvor, para que todos que vejam, saibam e sintam a presença de Deus. Irmãos, todos nós fomos criados para adorar a Deus. E quando descobrimos isso em nossa vida, não podemos fazer outra coisa senão render-lhe a adoração em espírito e em verdade. Existe até um louvor muito bonito que diz assim: se não for para te adorar, para que nasci? É isso aí, meus irmãos. Se nós estamos aqui hoje, é para louvar ao nosso Deus. Deus quer uma igreja adoradora. Oitava característica: ser simpática. No versículo 47b diz assim: contando com a simpatia de todo o povo. Contando com a simpatia de todo o povo. Aqui nós vimos, meus irmãos, meus queridos amigos, que essa é outra característica da igreja primitiva, a sua simpatia. Certamente, isso era fruto de todas as outras características já citadas. Mas o povo era realmente simpático e tinha boa fama na sociedade. A acolhida que prestavam a quem se aproximava, bem como o seu testemunho, era o diferencial de qualquer outro grupo religioso. Queridos, a igreja deve ser acolhedora para quem chega e deve tratar todos com simpatia. Na evangelização, é necessária muita simpatia para tratar as pessoas, sem querer discutir religião, mas apenas deixar a mensagem de paz do Evangelho de Cristo. E outra coisa, é preciso também tomar alguns cuidados com o excesso de barulho e principalmente com o testemunho, para não se tornar uma igreja antipática perante a comunidade. Deus quer uma igreja simpática, meus irmãos. Nona característica: ter crescimento. No versículo 47c está escrito assim: enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Irmãos,
O crescimento da igreja primitiva era constante e natural. Todos os dias, várias vidas se juntavam ao povo de Deus. Vimos no relato bíblico que este crescimento não era apenas numérico, mas, acima de tudo, em espiritualidade e fé. A cada dia se tornavam mais sábios e experientes, bem como ganhavam mais pessoas para Jesus. Além disso, a expansão territorial avançava cada vez mais longe, alcançando outros povos. Queridos, estima-se que o crescimento da igreja primitiva tenha sido em mais de 1000% em um curto período de tempo. Hoje se fala muito em crescimento da igreja, criando-se estratégias para aumentar o número de membros. Contudo, quando a igreja tem as características citadas aqui, seu crescimento é inevitável, é um crescimento natural, como um restaurante de qualidade que atrai muitos clientes, uma boa igreja também vive cheia. É verdade, meus irmãos. Como um bom restaurante de qualidade que atrai muitos clientes, uma boa igreja também vive cheia. Então, mais que técnicas e estratégias, é preciso buscar ser uma igreja verdadeiramente cristã, pois Deus quer que a igreja cresça, meus irmãos. Deus quer que a igreja cresça. Você é a igreja. Nós somos a igreja, meus irmãos. Queridos irmãos, não podemos pensar que tudo que foi falado nesta mensagem serve para a sua ou para a minha denominação ou para a nossa liderança. Tudo isso se aplica a mim e a você, meu irmão, porque você é a igreja, eu sou a igreja, nós somos a igreja de Cristo, meus irmãos. Muito mais que uma estrutura ou uma instituição, a igreja são as pessoas. Não podemos ser perfeccionistas com os outros, deixando de reconhecer os nossos erros, vendo um cisco no olho do irmão, enquanto temos uma trave no nosso próprio olho. Contudo, queridos irmãos, queridos amigos, para que a igreja se aperfeiçoe a cada dia, é necessário ser perseverante, ser temente a Deus, viver em comunhão, estar sempre unida, trabalhando ativamente, ser solidária com o próximo, fazer missões, sempre louvando a Deus, além de cuidar do testemunho. E mesmo assim, a igreja ainda não estará perfeita. Mas Deus quer nos melhorar a cada dia, preparando-se para levar a sua igreja. Portanto, meus irmãos, deixem Deus aperfeiçoar a sua vida como igreja. Amém? E que Deus assim nos abençoe.